Tem uma frase de Khalil Gibran Khalil que ele diz assim: não seja tão doce porque as pessoas te comem, mas não seja tão amargo porque elas te vomitam, não é? Então essa é uma chave, não é, de equilíbrio que as pessoas devem buscar dentro dessa trilogia. E dentro da sua vontade. E dentro da sua vontade. Dentro da sua vontade. Mas o importante, eu acho assim, quando a gente tem oportunidade de conversar, como nós temos aqui essa oportunidade com vocês no programa, eu acho que é bom estimular as pessoas a despertarem para uma outra visão. Porque tudo que nós estamos falando aqui, Vladimir, é uma mudança de paradigmas. Com certeza. Porque se as pessoas são sempre valorizadas pelo racional, pelo mental concreto, é muito interessante porque quando ela entra em contato com essa sua vontade, com essa necessidade de se expressar, as pessoas têm dúvida. Eu trabalho muito com o processo de seleção, né? Então você vê que muitas vezes a gente está selecionando um candidato e essas pessoas elas têm uma insegurança quanto à hora de se expor, se deve interromper, se não deve. Então você vê, tudo isso é uma insegurança pela falta de exercício. Porque nós não estamos acostumados, desde a nossa infância, o pai e a mãe, a professora lá na escola e depois, conforme vai crescendo o nosso relacionamento. Né? Então, isso é um exercício. Eu costumo dizer, nós estamos em aprendizagem, nós somos aprendizes, né? E tudo aquilo também que eu estou colocando aqui para você, eu também não tenho uma verdade absoluta. Eu sei que nós estamos aprendendo, né? Todos nós aprendemos todos os dias, né? Mas você é uma pessoa que é especializada nisso e até caminhando um pouquinho nessa direção, ao mesmo tempo que a gente vê o uso do mental concreto, do mental racional, discursivo, né, como a gente chama, de uma maneira bastante acentuada, por outro lado também a gente começa a perceber que existem indivíduos em todos os campos, né, que começam a trabalhar um pouquinho mais o mental abstrato e um pouquinho mais a intuição. Sim. Intuição que inclusive algumas universidades nos Estados Unidos e aqui no Brasil também já começam a estudar. É uma coisa que nós estudamos já há muitos anos dentro da escola eubiótica, dentro da escola iniciática, não é? Mas a intuição é algo que pode ser trabalhado, não é? Com certeza. Seja, nós podemos trabalhar a abstração, podemos trabalhar a intuição, e isso muito nos ajuda no cotidiano, no dia a dia. Como é que você vê as empresas trabalhando com estes dois valores? Existe algo nesse sentido? Existe alguma preocupação nesse sentido? Olha, existe sim. Existe e por parte, é claro, de algumas mentes jamais esclarecidas, né? É interessante porque falando sobre intuição, você vê que muitas vezes alguns executivos, sem ter muito conhecimento, intuitivamente, eles pedem algumas mudanças, eles pedem algum trabalho com os gestores das organizações, no sentido de mudar as atitudes, as propostas, a forma de relacionamento. Então, a intuição, ela é uma chave interior, né? E como você disse, né, as universidades americanas, elas pesquisam já há muito tempo sobre intuição. Aqui no Brasil existem dois grupos, inclusive a gente não deve citar os nomes, até por uma questão ética, porque são eles que devem expor sobre o trabalho, né? Mas na própria GV existe um grupo que estuda essa questão da intuição e outro na USP. Então, e o que acontece? É exatamente buscar essa ideia de você trabalhar com o potencial das pessoas e estimular o uso da intuição. Então, muitas vezes as pessoas nem sabem o que é a intuição, né? E essa questão ela é muito ampla. Eu acho que a gente poderia ter um espaço para falar mais sobre ela, né? Muito bom. Até porque estamos chegando mais uma vez ao final do nosso programa. E eu queria conversar ainda numa outra oportunidade com você sobre a questão do ócio,
a criação no ócio, né, que é uma coisa que está sendo muito debatida também no mundo moderno, né, Isabel? E fica aberto aqui um convite para mais uma oportunidade de a gente conversar e dar sequência nesse assunto, que é de interesse de todos nós, de todos os telespectadores.